Só que aí o que acontece? A adaptação, ela não é rápida. E por ela não ser rápida e eu ter a pressão do mercado, ela também não é plena. E aí gera um transtorno de adaptação. E esse transtorno de adaptação gera irritabilidade, ele vai vendar os nossos olhos, trazendo dificuldade de assertividade. E por aí vai. Então eu vou ter cada vez, por exemplo, atenção e concentração. Burnout afeta a atenção e concentração? Sim. O transtorno de adaptabilidade, ele afeta também a questão da atenção de uma forma avassaladora. Né? Onde eu acabo não percebendo os detalhes, nem do meu trabalho, nem da minha vida. Se eu não percebo detalhes, como que eu resolvo? Fica sem solução. Fica sem solução. Acumulando, né? Exatamente. Então eu tenho que olhar pra mim. Eu tenho que olhar pra mim, entender como aquilo me afeta no meu interior, como que aquilo está afetando o meu pessoal, a minha casa. E aí, se aquilo não resolve o problema da minha casa, onde eu posso resolver? Esse é o trabalho de imediato, né? A sua convocação para o seu concurso pode sair hoje, mas a gente tem que lembrar que ela pode sair depois de um ano, né? Então é o que eu sempre falo, nós temos que ter o nosso plano de contingência. Não devemos desejar utilizar, né? Eu devo desejar o que eu desejei, mas eu tenho que ter meu plano de contingência, porque a vida acontece. Perfeito. Uma outra coisa que eu costumo conversar com algumas pessoas com frequência em relação a isso, né? O que está acontecendo hoje? O lar sempre foi o nosso refúgio. Fato, né? E o que está acontecendo hoje? Nós estamos tendo um esfacelamento familiar muito grande na sociedade. Sim. E isso começou, pelo que eu já conversei com outros profissionais também da área, né, de psicologia, eles falam que há uma convergência muito forte entre esfacelamento familiar e a cultura da ostentação. As pessoas não têm um padrão de vida, mas elas querem ostentar um padrão de vida, sobretudo em rede social. Sim. E nisso você já tem aquela questão da pré-frustração. Porque a pessoa, ela quer mostrar o que ela não tem, ela quer se sentir pertencente a algum meio e ela tá vendo que ela é a mais vulnerável a deixar de fazer parte daquele meio a qualquer momento. Fala um pouco sobre isso um pouco, por favor. Eu queria entender o seu ponto de vista. Claro, com certeza. Uma coisa interessante sobre isso nós conseguimos ver na adolescência. Sabe aquele jovem que fala assim, eu não quero morar aqui. Quando eu crescer, eu vou sair desse lugar. Né? Começa por ali. Não estou dizendo que nós não podemos alterar e modificar a nossa vida ao longo dos anos, certo? Mas essa intenção imediata tem contextos. E o contexto se chama uma coisa status social. Né? Se hoje você vê nas redes sociais as pessoas cada vez mais manipulando seus status sociais. Isso é muito interessante de ser estudado. Né? Todo lado tem seu lado positivo e seu lado negativo. Né? Eu penso assim sobre as coisas. Tem a sombra e a luz de todos os contextos, né? Como diria Jung. Mas dentro desse contexto, os indivíduos, eles querem mostrar o poder social que eles têm. Porque quem tem poder é ouvido. Quem tem poder é lembrado. Quem tem poder deixa história. Quem tem poder é notado. Né? Quem tem poder tem alguma coisa. Sim, mas eu queria, perdão, sim. Queria colocar um ponto. Isso, no meu ponto de vista, isso, eu estudei psicanálise durante um tempo, cheguei até a me formar também, mas eu vejo isso muito mais relacionado à questão da autoestima. E, assim, quando a pessoa tenta tapar o buraco da autoestima com uma cultura de ostentação, ela está cavando um outro buraco. Muitos outros buracos, né? Que aí entra nesse mesmo contexto onde eu estou aceitando a minha realidade? Não. Ninguém está aceitando. Eu não estou aceitando a minha realidade, não aceito a minha realidade. Primeira coisa, se eu não aceito a minha realidade, eu não posso modificá-la. Já começa por aí. Por quê? Se eu não aceito a minha realidade, Freud, eu fantasio. E aí eu vou pela minha fantasia. E quanto mais eu fantasio, mais problema eu acumulo. Você pode ver, às vezes as pessoas compram coisas
ou vão a festas ou eventos tão caros que elas não podem bancar, que elas ficam super endividadas. E aí elas sofrem demais, somatizam demais por estarem endividadas. Então aquela fantasia gerou diversos outros problemas. A primeira coisa que eu tenho que fazer ao olhar para esse indivíduo é criar uma estratégia para que ele entenda a sua realidade e aceite a sua realidade. É a partir desse ideal que o indivíduo começa a adquirir a competência para modificar a sua realidade. Tá? Então é literalmente isso. Então aqui eu tenho essa divisão. Né? Uma dificuldade de se aceitar e aceitar a sua própria realidade. Se eu não aceito a minha realidade, eu tenho uma autoestima elaborada? Não. Eu tenho uma autoestima fragilizada. Né? É o que eu falo. O ego é frágil. Esse indivíduo ele tem um ego muito frágil. E esse ego ele precisa ser trabalhado para ser compreendido. Quando eu falo de ego, eu falo de id, ego e superego. Perfeito. Né? E então esse ego ele precisa ser trabalhado e ser desenvolvido. Ele precisa entender quem ele é. O id ele precisa entender seus desejos. Ele precisa entender para onde ele vai. Quais são seus limites. Quando eu aceito meus limites, eu também posso ter a oportunidade de descobrir como ultrapassá-los. Né? Mas muita gente acha, né, é o que a sociedade fala, é o que eu escuto às vezes dos meus pacientes, que quando eu descubro o meu limite, muitas vezes eu não posso passar. Não. Quando você descobre seu limite, é quando você cria a oportunidade ou tem a possibilidade de ultrapassar esse limite. Né? Então, realmente, isso que você falou acontece. Esse é o meu posicionamento, meu ponto de vista dentro dessa realidade. Né? As pessoas não aceitam de onde vêm e para onde vão, e isso gera uma fragilidade emocional, onde o indivíduo não tem uma estima desenvolvida para falar sobre si. Né? E muitas vezes tem dificuldade até de alavancar o seu sobrenome. É aí onde você vê as alterações dos sobrenomes nas redes sociais, para que a pessoa não encontre de forma alguma aonde ela mora. Hoje a gente tem o smartphone. Sim. E dependendo ele te cagueta, né? Onde você tá. E aí muitos indivíduos até tiram a localização do seu smartphone para que ninguém tenha a capacidade de localizá-lo.